Boa noite, consumidor. Bem-vindo ao programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Todos os programas da ADECO são especiais, porque são feitos à medida dos consumidores cabo-verdianos, mas este é o mais especial de todos por ser no mês e na semana do consumidor. Pois a 15 de março celebramos o nosso dia, o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Este ano, a nível global, a Consumers International apela por uma inteligência artificial justa e responsável para os consumidores. E a nível local, a ADECO busca uma melhor prestação de serviços para os consumidores cabo-verdianos. Então continue na nossa companhia, seja parte ativa dessa causa e celebre conosco Março, mês do consumidor. No programa de hoje temos os seguintes temas: fraca aderência de associados, incumprimento das autarquias e insuficiente apoio do Estado ao cumprimento da Lei de Apoio às Associações de Defesa do Consumidor. Nelson Faria questiona como apoiar a ADECO na defesa dos consumidores. Informação jurídica sobre os princípios fundamentais que orientam a administração pública do país. Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Inteligência artificial justa e responsável para os consumidores. O engenheiro informático Alexandre Fonseca fala sobre as vantagens e riscos da inteligência artificial. Março, mês do consumidor, é a altura ideal para trazer à tona problemas que afetam a causa da defesa dos direitos do consumidor em Cabo Verde. Por exemplo, a fraca aderência dos consumidores em apoiarem a causa associando-se à ADECO, o incumprimento da maioria das autarquias e a insuficiência do Estado no cumprimento da lei no que diz respeito ao apoio às associações de defesa do consumidor. O membro da direção da ADECO, Nelson Faria, questiona como apoiar a ADECO na defesa dos consumidores. A ADECO é uma associação que tem por missão trabalhar sobre ações ligadas ao consumidor, a defesa da cidadania e do ambiente. Meritoriamente, a ADECO tem desempenhado este papel com um conjunto de ações, de atividades e com uma continuidade que tem sido melhorada e adequada à sociedade onde nos inserimos, direcionada também para os nossos sócios, com outras atividades. A nossa visão é conseguirmos ter uma representação da ADECO em todo o espaço do território nacional, em todos os municípios. E é nesta perspectiva que, de acordo com a Lei número 88/5 Romano de 1998, portanto uma lei de 26 anos, que está totalmente desatualizada e desadequada a este contexto, mas ainda é a lei que vigora, que os municípios e os Estados estão obrigados a ajudarem as associações de defesa do consumidor, a apoiarem financeiramente as associações de defesa do consumidor, sendo a ADECO a única associação desta natureza a nível nacional. Facto é que nós temos tido um apoio do Estado insuficiente, manifestamente insuficiente, pelo trabalho que temos realizado e pelas nossas necessidades de fazer valer a lei do consumidor. Muito nos agradaria que todos os demais municípios também se associassem à causa de defesa do consumidor, porque o consumidor são todos os cidadãos, são todas as pessoas que vivem nos seus municípios. Importante realçar que a ADECO, na sua gênese, teve um grande apoio do município de São Vicente. A Câmara Municipal de São Vicente foi muito importante na criação e na consolidação da ADECO. Entretanto, nos últimos 12 anos, a Câmara desfez uma parceria que tinha com a ADECO de longa data, uma parceria que era vital num determinado contexto para a ADECO, uma parceria que muito nos orgulhava por ser a Ilha de São Vicente aquela que alberga a sede da ADECO. Continuamos a fazer o apelo ao maior número de associados. Voltamos a dizer, consumidores somos todos nós, todo o cidadão é consumidor. Ao acordar e ao dormir consome algum bem, algum serviço, algum produto. Portanto,
todos cabem nesta causa e nós estamos de braços abertos para acolher todos os cidadãos que queiram se associar à ADECO, tornando-a robusta, fazendo valer a voz da ADECO na defesa dos seus interesses, na defesa dos consumidores. Caro cidadão consumidor, você sabe quais são os princípios fundamentais que orientam a administração pública do país? Então, informe-se agora com a rúbrica Informação Jurídica. A lei estabelece um conjunto de princípios fundamentais que orientam a administração pública do país em direção à eficiência, transparência e prestação de serviços de qualidade aos cidadãos. Os princípios que orientam a administração pública são o princípio da serenidade, o princípio da qualidade, o princípio da proteção da confiança, o princípio da comunicação eficaz e transparência, o princípio da simplicidade e o princípio da responsabilidade e da gestão participativa. A referência ao princípio da serenidade diz respeito à necessidade de rapidez e agilidade do processo, com o fim de buscar a prestação do serviço no menor tempo possível. O princípio da qualidade é fundamental para assegurar-se a prestação de serviços públicos com elevados padrões de qualidade, respeitando os direitos dos cidadãos e garantindo um atendimento eficaz e acessível. O princípio da proteção da confiança é fundamental para garantir a estabilidade, a previsibilidade e justiça nas relações entre o Estado e os cidadãos, promovendo assim o Estado de Direito e a confiança nas instituições públicas. O princípio da comunicação eficaz e transparência na administração pública refere-se à necessidade de estabelecer canais de comunicação claros, abertos e acessíveis entre o governo e os cidadãos, garantindo que as informações públicas relevantes sejam divulgadas de forma transparente e compreensível. O princípio da simplicidade. A administração deve sempre buscar uma finalidade prática que evite trâmites desnecessários e que reduza prazos quando possível. Buscar simplificar os procedimentos burocráticos e reduzir a papelada, facilitando o acesso dos cidadãos e das empresas aos serviços públicos, garantindo que os serviços públicos seja acessível a todos os cidadãos. Por último, temos o princípio da responsabilidade e da gestão participativa na administração pública. Enfatiza a importância da transparência, da responsabilidade dos gestores públicos, que são profissionais que trabalham no setor público e têm a responsabilidade de gerir recursos, e da participação dos cidadãos nas decisões e processos governamentais. Esses princípios são essenciais para orientar a modernização e aprimorar a prestação do serviço da administração pública em Cabo Verde, visando atender às demandas da sociedade de forma eficaz, responsável e transparente. O microprograma Informação Jurídica é patrocinado pelo Ministério da Justiça. Para celebrar 15 de março, Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, para este 2024, a Consumers International escolheu como lema global Inteligência Artificial Justa e Responsável para os Consumidores. Convidamos o engenheiro informático Alexandre Fonseca para explicar-nos o que é a inteligência artificial, as suas vantagens, riscos e, claro, como a inteligência artificial pode ser mais justa e responsável para os consumidores.
A inteligência artificial é uma tecnologia que permite criar máquinas inteligentes, capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam a inteligência humana. A programação é um passo além. Envolve não apenas escrever código, mas também entender algoritmos e estruturas de dados. Algoritmos são como receitas mais complexas, com etapas detalhadas para resolver problemas específicos. Estruturas de dados são maneiras de organizar informações para facilitar o processamento. Elas aprendem com a experiência, se adaptam a mudanças e podem fazer coisas como entender comandos de voz, recomendar filmes, detectar fraudes financeiras e muito, muito mais. A inteligência artificial está presente em aplicativos de rotas, assistentes virtuais como a Alexa e a Siri, reconhecimento facial, videogames, até mesmo na seleção de candidatos em recursos humanos. É uma área em constante crescimento e impacto em várias indústrias. A inteligência artificial trouxe inúmeras vantagens e benefícios para a sociedade e os consumidores. Aqui estão algumas das principais: autoatendimento eficiente. A IA permite chatbots que respondem rapidamente a perguntas e resolvem problemas sem intervenção humana. Isso economiza tempo para os usuários e reduz a carga de trabalho dos atendentes. Conteúdo personalizado. A IA analisa dados dos usuários para oferecer recomendações personalizadas, como playlist de músicas, produtos de compras e notícias relevantes. Aprendizado otimizado. Algoritmos da IA aprendem com dados históricos e se adaptam continuamente. Isso é aplicado em áreas como previsões de demanda, otimização de rotas de entrega e personalização de anúncios, para além que os estudantes podem tirar grande proveito da IA de mil e uma formas, tanto a aprender como na elaboração dos seus trabalhos. A IA é uma ferramenta poderosa se bem utilizada. A AI enfrenta desafios significativos e desconfiança generalizada. A automação impulsionada pela IA pode levar à perda de empregos em vários setores. Algoritmos de IA podem ser tendenciosos e treinados com dados errados. A falta de transparência nos modelos de IA também gera desconfiança. A IA carece de empatia e compreensão humana. Chatbots e assistentes virtuais podem parecer impessoais e incapazes de lidar com nuances emocionais. A confiança nas decisões automatizadas sem supervisão humana é um desafio. A coleta excessiva de dados pessoais para treinar modelos de IA levanta preocupações sobre privacidade. A falta de controle humano nos sistemas de IA autónomos é também uma fonte de desconfiança. A IA pode criar deepfakes convincentes, vídeos falsos que parecem autênticos, e isso ameaça a confiança na informação e na mídia. A disseminação de notícias falsas e desinformação é sempre um desafio crescente. A IA é uma ferramenta poderosa, mas o seu uso responsável e ético é fundamental para mitigar esses riscos e construir credibilidade na tecnologia. Sem falar que a ficção científica em filmes e livros não fez nunca a IA parecer benéfica para a humanidade. Acredito que para a IA seja justa e responsável com os consumidores, é fundamental a transparência. Os usuários devem entender os critérios pelos quais a IA opera. Explicar como os algoritmos funcionam e como os dados são usados é essencial. Evitar todo tipo de discriminação é crucial. A IA deve tratar todos os usuários de forma justa, independentemente da sua origem, género, raça ou local onde se encontra no globo. Proteger os dados pessoais dos usuários é uma prioridade. Minimizar riscos de segurança como vazamento de informações ou ataques cibernéticos. Ajustar constantemente os modelos de IA para melhor atender às necessidades dos consumidores. A IA deve ser usada para o bem da sociedade, evitar aplicações prejudiciais ou antiéticas, contribuir para soluções em áreas como saúde, educação e meio ambiente, evolução do ser humano e de como lidamos com o nosso planeta na generalidade. Em resumo, a responsabilidade da IA é servir aos usuários de maneira justa, ética e transparente, sem que uma granja da sociedade a domine e a use a seu favor em detrimento de outras.
Chegamos ao fim deste programa especial do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Mas a luta pela causa da defesa dos direitos é de todos os dias e sua também, pelo que você pode e deve ser parte ativa. Para apoiar, basta associar-se à ADECO e pagar uma cota mínima de apenas 100 escudo mensal, porque consumidores somos todos nós. Como sempre, a ADECO está disponível através dos nossos contatos. Siga-nos em Facebook, Twitter, YouTube, leia a nossa coluna no jornal Terra Nova ou escuta-nos nas 14 rádios parceiras. Voltamos na próxima semana por uma melhor prestação de serviço para os consumidores cabo-verdianos.